Quem pensa em estudar em escolas em países que falam inglês já devem ter percebido que nem todas as instituições de ensino superior se chamam universities. Algumas, dentre as quais as mais prestigiosas, levam sim esse nome, como Harvard University e Cambridge University, por aí vai. Mas algumas outras, como Imperial College London e Trinity College Dublin, levam um outro nome, de college. Afinal, quais são as diferenças entre colleges e universities? Se você tem essa curiosidade, assiste aqui o vídeo que é sobre isso que eu vou falar. Uma maneira de começar a entender essas diferenças é a partir da tradução. Então, university, como você talvez já possa imaginar, se traduz para universidade, enquanto college não se traduz para colégio, como alguns podem pensar. Mas, na verdade, college está mais parecido com o que nós chamamos de faculdade. Ou seja, university é universidade e college é faculdade. E da mesma maneira que aqui no Brasil não existe uma distinção super clara entre universidade e faculdade, acontece a mesma coisa nos países anglófonos, ou seja, os países que falam inglês. Embora as universities e colleges sejam sim instituições um pouco diferentes, não são distinções preto ou branco. Então, entender as diferenças entre colleges e universities começa sabendo que não são categorias totalmente fechadas. É possível que uma instituição que tenha todas as características de uma university se chame college e vice-versa. No entanto, tem algumas características que são mais comuns a universities e outras que são mais comuns a colleges, e é exatamente delas que a gente vai falar aqui hoje. A primeira característica que eu quero destacar é o tamanho. De maneira geral, as universities tendem a ser maiores do que as colleges. As universities costumam ter mais opções de cursos e disciplinas, um número maior de alunos nas turmas e até mais opções de clubes ou organizações estudantis, como clubes de interesse, clubes de esporte, grupos de estudo e por aí vai. E até mesmo as universities tendem a ter um espaço físico maior. Por outro lado, as colleges tendem a ser um pouco menores, tendo menos alunos nas suas turmas, um pouco menos de opções de cursos e disciplinas e organizações estudantis e clubes um pouco mais selecionados. É possível pensar na university como uma metrópole e na college como uma cidade um pouco menor. Ela pode até ter menos opções, mas também proporciona um contato muito maior entre os membros de sua comunidade. A segunda característica é áreas de estudo. É relativamente comum que colleges foquem um pouco mais em determinadas áreas de estudo, e isso pode significar que elas ofereçam menos opções de cursos que você pode fazer lá. Mas, por outro lado, isso também permite que elas ofereçam mais variedade de opções dentro de uma mesma área de estudo. Ou seja, se você é um estudante que tem interesses muito diferentes, é possível que você tenha mais chances de acomodar esses interesses dentro da estrutura que uma university oferece. 3. Nível de estudo. Com relação a níveis de estudo, as colleges tendem a ter um foco maior na graduação, mas isso não significa que elas não podem oferecer cursos de pós-graduação ou até oportunidades de pesquisa durante a graduação. O que acontece é que algumas vezes as universities colocam pesquisa numa posição ainda mais central às suas atividades do que o ensino. Por causa disso, elas têm um foco maior em pós-graduação e oferecem mais oportunidades de se envolver com pesquisas inovadoras. Por outro lado, dependendo dos seus interesses, pode ser que o seu ensino na graduação fique um pouco prejudicado por causa desse foco. Como eu já mencionei, essas diferenças entre colleges e universities não são uma regra. Há universities com poucos alunos e colleges com muitos, por exemplo. Mas é importante ter em mente que a palavra college também pode, nos Estados Unidos, remeter a outros tipos de instituição de ensino. Quando alguém fala em college, podem também estar se referindo ao que chamamos de community colleges. E se você tem interesse de saber um pouquinho mais sobre esse tipo de instituição, a gente tem um vídeo especialmente sobre isso, então é só clicar aqui no card que está aparecendo na tela. Mas basicamente, community colleges são instituições de ensino dos Estados Unidos que não têm um equivalente muito exato aqui no Brasil. Elas oferecem cursos chamados de Associate Degrees que podem ser usados para ingresso no ensino superior estadunidense. Então, ela está entre o ensino médio e o ensino superior, mas não são equivalentes ao ensino técnico. Além disso, a palavra também pode estar se referindo a Liberal Arts Colleges, que são instituições que oferecem ensino na modalidade Liberal Arts. E se o nome te fez pensar em uma faculdade de belas artes, não é o caso. Na verdade, se trata de uma modalidade de ensino que foca na interdisciplinaridade.
ou seja, permite que seus alunos explorem áreas super distintas do ensino durante o seu curso. Também é possível que a palavra college esteja se referindo a uma divisão ou uma escola específica dentro de uma universidade. Por exemplo, alunos de graduação que ingressam em Harvard vão ter aulas na Harvard College, que é a escola dedicada aos ensinos de graduação. Algo super parecido acontece no Brasil. A Universidade de São Paulo, por exemplo, possui a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Economia e Administração e por aí vai. Um outro fato que a gente acha importante destacar é que nos Estados Unidos existem universidades públicas e privadas. As private universities, ou universidades privadas, como Harvard, Stanford e as outras universidades da Ivy League, muitas vezes se assemelham mais ao que a gente chama de college. As private universities, ou universidades privadas, como Harvard, Stanford e as outras universidades da Ivy League, tendem a ter características um pouco mais parecidas com colleges. Por exemplo, muitas vezes elas são menores e têm menos alunos, até porque elas são bem mais caras. Já as public universities, ou universidades públicas, muitas vezes têm o nome de um estado, por exemplo, a University of Michigan ou a University of California, Los Angeles. Essas costumam ser maiores, chegando até 65 mil alunos, como é o caso da Ohio State University. É fácil imaginar que estudar numa universidade dessas é bem diferente de estudar, por exemplo, na Bryn Mawr College, que tem por volta de 2 mil alunos. Por enquanto é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido essa dúvida que é tão comum entre pessoas que querem estudar fora ou também outros interessados e curiosos no assunto. Se você tem mais alguma colocação, comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus colegas, segue nosso canal e ativa o sininho que já eu volto. Beijão!